Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as doenças emergentes e reemergentes no contexto da saúde pública. Com a evolução tecnológica na área de saúde, havia, pessoal, uma expectativa de que as doenças infecciosas, né, que tanto acometiam a população no passado, né, como malária, dengue, tuberculose, hanseníase, elas reduzissem a sua importância como causa de morbidade e mortalidade das populações. A transição demográfica, representada pela queda de mortalidade e natalidade, e mesmo o aumento da expectativa de vida das populações humanas, acreditava-se que também contribuiria para essas mudanças. E que gradativamente os agravos de natureza infecciosa, eles seriam substituídos por doenças crônicas não transmissíveis, que seriam aquelas doenças como hipertensão, né, as cardiopatias, as doenças metabólicas relacionadas ao diabetes, por exemplo, né? E causas externas no cenário epidemiológico que acabariam por completar a chamada transição epidemiológica, ou seja, ia modificar o quadro da saúde, né? As doenças infecciosas, elas iam desaparecendo e dando lugar àquelas doenças, né, crônicas, mas que não transmissíveis e de mais fácil controle, né? Porque o próprio antibiótico, que, por exemplo, era utilizado no tratamento da tuberculose, ele só foi descoberto em 1930. Quer dizer que anteriormente a isso, o que acontecia? Era um remedinho para dor, um paliativo e pronto. A sobrevida da pessoa dependia muito da sorte, né? Mas o que aconteceu? E na década de 80 surgiu a AIDS, né? A emergência da AIDS foi o primeiro alerta contra essa expectativa de fim da era das doenças infecciosas, porque a AIDS já chegou logo se transformando numa epidemia, né? Num problema que até hoje, né, os cientistas estão tentando contornar com coquetéis antirretrovirais, né, buscando vacinas, buscando paliativos, mas viroses, doenças causadas por vírus, realmente é um desafio para a ciência. E ao longo dos últimos anos, o que a gente observa é que os mesmos determinantes que acreditava-se, né, até então, iriam reduzir as doenças infecciosas, eles também poderiam atuar na direção inversa, propiciando o surgimento e a disseminação de novas e velhas doenças infectoparasitárias, né? Um exemplo seria a urbanização acelerada que provocou o ressurgimento da dengue na região das Américas. A dengue é também ainda um desafio para a saúde pública, né? Aqui no Brasil a gente ainda enfrenta esse problema da dengue, né? A identificação de novos agentes infecciosos, todo dia algum novo agente infeccioso é descoberto, né? Os vírus, por exemplo, eles têm uma grande capacidade de mutação. E o ressurgimento de doenças que se considerava controladas até então levam as doenças emergentes e reemergentes a figurarem hoje ao lado dos efeitos do envelhecimento populacional e também da violência urbana. A gente não pode deixar de lado as condições socioeconômicas, né? Bom, o que é uma doença emergente? A doença emergente é o surgimento ou a identificação de um novo problema de saúde, um novo agente infeccioso, ou até mesmo micro-organismos que só atingiam animais e que agora também afetam os seres humanos, né? A gente tem como exemplo aí o hantavírus, o vírus da influenza aviária, né, que é a gripe aviária, que é o H5N1, que desde os primeiros registros de infecção humana, lá em 1997, a comunidade científica está, né, em alerta para o risco potencial de uma nova pandemia de gripe em populações humanas. A gente não está livre dessa não, hein?
Bom, as doenças reemergentes, elas indicam mudanças no perfil epidemiológico de doenças já conhecidas, doenças que já haviam sido controladas, mas que voltaram a representar ameaças à saúde humana. Elas voltam, né? Na história recente do Brasil, por exemplo, registra o retorno da dengue, que a gente já falou, né? Do cólera, a expansão da leishmaniose visceral e ainda posso acrescentar a questão do sarampo, da tuberculose, né? Da lepra, que é a hanseníase, né? Que são doenças que já estavam controladas e que hoje em dia elas voltaram. Então, são doenças reemergentes, né? Bom, que fatores estariam associados a essas doenças, né? A esses novos agentes infecciosos, a essas doenças que já haviam sido controladas e de repente volta. O que leva a isso? Bom, modelos de desenvolvimento econômico determinando alterações ambientais. As alterações ambientais estão muito ligadas a isso, principalmente, né, a disseminação de patógenos, né? As migrações, os processos de urbanização sem adequada infraestrutura urbana, grandes obras como hidrelétricas, rodovias, tudo isso que interfere no ambiente de uma certa forma facilita, né? Fatores ambientais como desmatamento, mudanças climáticas, secas e inundações também são fatores bem determinantes. Aumento do intercâmbio internacional, que assume o papel de vetor cultural, no caso da pandemia do Covid, né? Que a gente está vivendo hoje. Incorporação de novas tecnologias médicas com o uso de procedimentos invasivos, os procedimentos são mais invasivos, então risco de contaminação é maior. Vocês podem ver que hoje em dia um paciente internado ele é liberado o mais rápido possível, né? Hoje a equipe médica ela não fica segurando muito o paciente no hospital, não, porque por mais que haja, né, um controle, um monitoramento de vigilância sanitária e tudo mais, há risco de contaminação, né? Então, às vezes, interna para tratar de uma coisa e acaba pegando uma infecção. Então, rapidamente ele é liberado por conta desses procedimentos invasivos. São necessários, mas, por um outro lado, pode provocar um problema dessa natureza. Ampliação do consumo de alimentos industrializados. Cada vez mais a população, né, se utiliza de alimentos industrializados. Então, deixando de lado as hortas caseiras, a comida natural, acha mais fácil o alimento industrializado, mais rápido, principalmente de origem animal. Isso é também um fator associado a essas doenças. Processo de evolução de micro-organismos. A gente já falou na questão da mutação dos vírus, né? Existem inúmeras espécies de vírus com uma capacidade muito grande de mutação, né? Emergência de bactérias resistentes. Inclusive, essas bactérias resistentes, elas estão também ligadas à questão de alimentos de origem animal, né? Por exemplo, na questão de frango, que utiliza, né, substâncias que contêm antibiótico para o crescimento dele, aí você ingere, e tudo isso acaba formando uma cadeia toda relacionada, né? As bactérias resistentes, até é um assunto bastante longo, né? Que a gente pode falar, inclusive, do nosso próprio uso de antibióticos. Se no passado as doenças infecciosas eram majoritariamente associadas às más condições socioeconômicas, ao saneamento básico deficiente, às condições precárias de higiene, ao baixo nível de instrução, agora, com o surgimento, recrudescimento de novas e velhas doenças, os novos padrões de ocorrência também emergem, né? Que são, na verdade, eles são fruto da interação entre seus agentes, do ambiente e da própria vulnerabilidade populacional. As populações estão cada vez mais vulneráveis, né, a esses agentes infecciosos. Bom, aqui a gente tem, né, a foto do Covid, que é o 19, que é o coronavírus. É tanto bonito quanto perigoso e altamente contagioso, né? É um vírus que tem uma capacidade de disseminação incrível, né? Ele se dissemina muito rápido
e ele contamina, né? Ele causa infecção com uma facilidade muito grande. Até o momento, a Covid-19, que é a doença respiratória causada pelo novo coronavírus, que é essa pandemia que a gente está vivendo agora, já matou mais de 423 mil pessoas e infectou mais de 8 milhões no mundo todo. O Brasil, por exemplo, já tem, até o dia de hoje, né, fonte lá do Ministério da Saúde, 888.271 casos confirmados pelas autoridades de saúde e mais de 41 mil mortes. Isso é uma coisa bastante preocupante, né, pessoal? E, na verdade, o que é o novo coronavírus? É um vírus que causa uma doença respiratória, que a gente já falou que é a Covid-19, né, pelo agente coronavírus, que foi identificado ano passado, em dezembro do ano passado, na China. Os coronavírus são uma grande família viral, existem várias espécies, eles são conhecidos desde a época de meados, lá de 1960. E todos eles causam infecções respiratórias em seres humanos e animais. Por que a doença foi batizada de Covid-19? O CO significa corona, vi vem de vírus e D representa a doença. O número 19 indica o ano da sua aparição, né, que foi de 2019. Quais são os sintomas do coronavírus? Os sinais e sintomas clínicos são principalmente respiratórios, como febre que não cessa com remédio, tosse seca ou com catarro, dificuldade para respirar. Esses são os sintomas iniciais. E como que surgiu o coronavírus? Olha, muitos vírus são descobertos a todo momento. Grande parte ela pula de outras espécies, onde passam despercebidos para os humanos. E como que o coronavírus se transmite? A transmissão do coronavírus costuma ocorrer por contato pessoal, né, com secreções contaminadas, como gotícula de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque, abraço, aperto de mão, contato com objetos, superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos, né? De repente você põe a mão aqui lá, dá um abraço em alguém, passa a mão no rosto e aí já está se contaminando. Pessoas a menos de 1,5 metro de um indivíduo infectado, elas correm um risco maior de inalar essas gotículas. Uma pessoa pode espalhar o coronavírus mesmo sem sintomas? Sim. Às vezes, esse tipo de transmissão é chamado de disseminação pré-sintomática, o que significa que uma pessoa ela continuará desenvolvendo sintomas, né? Ela no momento, ela não tem muitos sintomas, mas aos poucos ela vai desenvolvendo e a situação vai se agravando. Em outros casos, é conhecido como disseminação assintomática, em que o indivíduo ele nunca desenvolve sintomas, ele não tem sintoma nenhum, ele é portador do vírus e ainda pode ser contagioso. A disseminação assintomática, ela pode representar até 1/4 das transmissões do vírus. E segundo o CDC dos Estados Unidos, o Centro de Controle de Doenças, cerca de 35% das pessoas infectadas são absolutamente assintomáticas. Elas nem sabem, nem imaginam que são portadoras do vírus. Daí a importância, né, do uso da máscara, do distanciamento social por todos. Um estudo da revista Nature, publicado em abril, descobriu que pessoas com queixas menores, por exemplo, tosse leve, dor de cabeça, febre baixa, são mais contagiosas nos estágios iniciais de sua doença, logo antes do início dos sintomas ou nos primeiros dias. É quando a doença está se instalando e a reprodução viral está a toda. O coronavírus, ele pode ser transmitido pelos alimentos? Olha, no momento não há nenhuma evidência a esse respeito, nada que a gente pode falar assim com muita certeza. De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, o comportamento do novo coronavírus deve ser semelhante aos outros tipos da mesma família. Assim sendo, ele precisa de um hospedeiro, seja um animal ou humano, para se multiplicar. O que a gente sabe, né?
também a respeito da reprodução dos vírus, é que o vírus, para se reproduzir, ele necessita de infectar uma célula. Além disso, esse grupo de vírus, ele é sensível a temperaturas que normalmente são utilizadas para cozimento de alimentos, que são aquelas temperaturas em torno de 70 graus. Então, ele não sobrevive a uma temperatura dessa. Diga-se de passagem, a temperatura boa para a reprodução dos vírus são as temperaturas mais baixas, até em torno de 4, 5 graus é uma temperatura boa. O coronavírus mata? Olha, sim, e depende do caso. Sim e não, depende do caso, né? A morte pode ocorrer por complicação da infecção. Se não houver complicação, a pessoa consegue se recuperar. Mas se é uma pessoa que já tem outras comorbidades, outras doenças, outros problemas de saúde, então o quadro pode se agravar e pode levar à morte, sim. Quanto tempo o vírus sobrevive em superfícies? Alguns estudos sobre outros coronavírus descobriram que eles podem sobreviver em superfície de metal, vidro, plástico, por até 9 dias. A menos que sejam desinfetadas adequadamente. Esse período pode chegar a 28 dias em temperaturas baixas, né? Daí a preferência do vírus por temperaturas baixas. Um outro estudo do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, que é o NIH, ele aponta que o vírus pode sobreviver em gotículas, que são os perdigotos, que a gente expele quando está falando, tossindo, espirrando, por até 3 horas após ser expelido no ar por uma tosse, por exemplo. O coronavírus sobrevive no ar? Em relação ao ar, o estudo do NIH mostrou que o vírus permanece por até 3 horas após ser expelido por tosse, espirro ou exalado por uma pessoa infectada. Como se prevenir e evitar o coronavírus? Olha, o Ministério da Saúde orienta cuidados básicos, né, para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o novo coronavírus. Entre as medidas estão lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos uns 20 segundos. Se não houver água e sabonete, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool, como álcool em gel. Ou melhor ainda, usar os dois, lavar bem as mãos e passar o álcool gel. Evitar o contato, né? Tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Evitar contato próximo com pessoas doentes. Ficar em casa quando estiver doente. Ficar também quando não tiver, porque de repente você é uma pessoa, um paciente assintomático, ou você não tem nada e vai ter contato com outras pessoas mais próximas e você vai virar um paciente. Cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar com lenço de papel, jogar no lixo, ou com o antebraço, né, que a gente fala que é aquele movimento do Batman. Limpar e desinfectar objetos e superfícies tocadas com frequência o tempo inteiro, né? A gente tem que ver a louca do álcool gel, dos desinfetantes. Evitar abraços, beijos e apertos de mão. Manter distância de até 1,5 metro das pessoas, né? Uma pessoa adquire imunidade se pegar o coronavírus? É muito cedo para dizer se pegar o coronavírus oferece imunidade contra pegá-lo novamente. Ainda não se tem uma resposta segura a esse respeito. Algumas viroses têm um tempo um tempo que a pessoa fica protegida, ela fica imunizada, né, quando pega a doença, outras pequenas, outras têm um tempo maior, né? A respeito do coronavírus, não temos ainda essa informação. Meu pet, meu cachorro, pode me transmitir o coronavírus? Pesquisas do Instituto Rabi, veterinário da China, constataram em um recente estudo que gatos podem ser infectados pelo novo coronavírus e passar o vírus para outros felinos, para outros gatos. Os cachorros, no entanto, não se mostraram tão vulneráveis ao patógeno, assim como patos, galinhas e porcos, os animais domésticos. Qual é a diferença dessa doença para uma gripe, já que os sintomas são parecidos? A diferença está na evolução, porque no início da doença não existe diferença quanto aos sinais e sintomas de uma infecção pelo novo coronavírus em comparação com os demais vírus. Então, se os sintomas estiverem severos, você vê que está evoluindo, está piorando,
aí tem que procurar o hospital, atendimento médico, fazer o teste para ver se você está infectado ou não. Por quanto tempo a doença pode ficar incubada? A doença pode ficar incubada até 2 semanas após o contato com o vírus. O período médio de incubação é de 5 dias, com intervalos que pode chegar até 14 dias. Esse prazo varia um pouco de acordo, né, com o indivíduo, com a carga viral que as condições de saúde dele e a carga viral que ele recebeu. O que muda quando uma pandemia é declarada? Olha, o termo pandemia é usado para descrever uma situação em que uma doença infecciosa ameaça muitas pessoas ao redor do mundo simultaneamente, ao mesmo tempo. O exemplo mais recente foi a disseminação global do vírus influenza, né, que foi o H1N1, causou a pandemia de gripe suína em 2009. Especialistas acreditam que ele tem infectado milhões de pessoas e matado centenas de milhares. Agora a gente está vivendo uma outra pandemia, que é a que a gente está falando aqui agora, que é a do Covid-19. Mas uma pandemia, ela não se caracteriza pela gravidade da doença que ela causa. O principal fator é o fator geográfico, ou seja, quando todas as pessoas no mundo correm risco. Então, pandemias são mais prováveis com novos vírus. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar nisso, é uma coisa que a gente tem que se preparar para isso. Conforme a gente viu a respeito dos fatores associados, né? A gente está muito dentro deles todos, eles estão todos assim muito em volta da gente, então é uma coisa que a gente tem que pensar muito, né? Esses cuidados básicos que a gente está falando aí, de um pouco de distanciamento, de uso de máscara, de álcool gel, lavar as mãos, tudo mais, isso é uma coisa que tem que se prolongar agora. Acabou a epidemia, estou liberada para tudo. Não está, não. A gente nunca volta a ser o mesmo depois de uma pandemia. É lógico, várias medidas a gente vai, né, flexibilizando, vai modificando, mas aquilo que é básico mesmo de cuidado pessoal, a gente tem que estar sempre atento a isso. Como não temos defesas naturais contra eles, ou medicamentos e vacina para nos proteger, eles conseguem infectar muitas pessoas e se espalhar facilmente e de forma sustentada. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso estudo, né? Um grande abraço a todos.